Assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo. Boo é um homem que carrega no corpo e na alma as marcas de um passado destruído. Ele não é apresentado como alguém carismático ou fácil de gostar. Pelo contrário, Boo é silencioso, frio, agressivo e parece existir apenas para uma coisa: fazer justiça do jeito mais brutal possível. Conforme o filme avança, fica claro que tudo o que ele faz está ligado a algo que lhe foi tirado, algo tão importante que transformou sua vida em um caminho sem volta. Logo no início, somos apresentados a uma situação brutal envolvendo um homem sendo torturado de forma extrema. A violência é crua, desconfortável e quase silenciosa. Não há música épica, não há cortes rápidos para aliviar a tensão. É tudo direto, frio e perturbador. Nesse momento ainda não sabemos exatamente quem é Boo, nem o que ele quer. Só sabemos que ele voltou e que alguém vai pagar caro por isso. Durante anos, as pessoas envolvidas com o crime organizado local acreditavam que ele tinha desaparecido para sempre. E é justamente esse erro que se transforma no maior pesadelo delas. Boo retorna como uma espécie de sombra, surgindo sem aviso, atacando sem piedade e deixando um rastro de dor que ninguém consegue ignorar. Enquanto ele executa sua vingança, começamos a costurar flashbacks do passado. Esses momentos são fundamentais para entender quem Boo era antes de se tornar esse monstro movido a ódio. Vemos que ele fazia parte de um grupo criminoso, envolvido com golpes, violência e traições. Não era um homem inocente, longe disso. Boo também fez escolhas erradas, se meteu com gente perigosa e acreditou em pessoas que jamais mereciam confiança. Entendemos que algo muito pior do que uma simples traição aconteceu. Boo não foi apenas abandonado ou enganado. Ele foi brutalmente punido, torturado e deixado para morrer. Mas o mais cruel não foi o que fizeram com ele, foi o que fizeram com sua família. Esse detalhe muda completamente o peso da história. Os flashbacks mostram Boo diferente, mais humano, tentando equilibrar o mundo do crime com a vida familiar. Ele não era um bom homem, mas se importava profundamente com o filho. Esse amor é o que torna tudo ainda mais trágico. Quando o filme sugere o destino da criança, sem precisar mostrar tudo de forma explícita, o impacto é devastador. A partir daí, fica claro que a vingança de Boo não tem limite nem misericórdia. De volta ao presente, Boo começa a caçar, um por um, os responsáveis por sua queda. Ele conhece cada um deles, sabe onde vivem, com quem se relacionam e quais são seus medos. Não é uma vingança impulsiva. É algo planejado durante anos, alimentado pela dor e pelo silêncio. Boo não quer apenas matar, ele quer que cada pessoa entenda exatamente por que está morrendo. A forma como Boo executa sua vingança diz muito sobre quem ele se tornou. Ele usa métodos cruéis, humilhantes e psicológicos. Em vez de agir rápido, ele prefere prolongar o sofrimento, fazer perguntas, lembrar o passado e arrancar confissões. É como se cada vítima fosse obrigada a reviver os próprios pecados antes do fim. E o mais assustador é perceber que quanto mais ele avança em sua vingança, mais distante ele fica de qualquer traço de humanidade. O homem que voltou não é o mesmo que foi destruído no passado. O que existe agora é apenas dor transformada em violência. À medida que Boo avança em sua caçada, os flashbacks se tornam mais frequentes e mais cruéis. O filme começa a conectar as peças, mostrando como o grupo criminoso do qual Boo fazia parte passou de uma parceria baseada em confiança para um jogo de interesses, inveja e medo. Boo era visto como alguém imprevisível, violento e difícil de controlar. E isso começou a incomodar quem queria mais poder e menos riscos. Sua queda foi planejada. Pessoas próximas decidiram que ele era um problema a ser removido, e fizeram isso da pior forma possível. Não bastava matá-lo, era preciso destruí-lo emocionalmente, atingir aquilo que ele tinha de mais importante e garantir que, caso sobrevivesse, nunca mais fosse o mesmo. Cada encontro deixa claro que ninguém ali está limpo.
Mesmo os que tentam se justificar, dizendo que não tinham escolha, acabam revelando que escolheram o caminho mais fácil. Boo não aceita desculpas. Para ele, viver sabendo do sofrimento que causaram é um privilégio que eles não merecem. Os flashbacks mostram pequenos momentos de carinho, conversas simples, promessas feitas. Essas cenas são colocadas estrategicamente entre atos de extrema violência, criando um contraste cruel. Quanto mais o espectador entende o amor de Boo pelo filho, mais compreende por que sua vingança é tão absoluta. Também fica claro que Boo carrega uma culpa enorme. Ele sabe que sua vida no crime colocou a criança em perigo. Ele sabe que suas escolhas abriram caminho para a tragédia. E é justamente essa culpa que alimenta sua fúria. Boo não se vê como vítima inocente. Ele se vê como alguém que falhou e que agora só pode responder da única forma que conhece. O medo se espalha. Antigos aliados começam a desconfiar uns dos outros, tentando descobrir quem será o próximo. Alguns tentam negociar, outros tentam armar emboscadas, mas tudo parece inútil. Boo sempre chega primeiro, sempre está um passo à frente, como se já tivesse aceitado sua própria morte, e por isso não tivesse mais nada a perder. Cada morte deixa um vazio, cada tortura revela segredos e cada confissão enfraquece ainda mais o grupo. O que antes parecia uma organização sólida começa a ruir por dentro, consumida pelo medo e pela paranoia. Tudo aponta para um confronto inevitável com quem realmente arquitetou a queda de Boo. E quanto mais perto ele chega desse momento, mais evidente fica que o desfecho não trará paz. Não para ele, não para ninguém. O clima aqui é de puro desespero. Os sobreviventes do antigo grupo criminoso estão quebrados, paranoicos, vivendo como fantasmas. Ninguém confia em ninguém. A presença de Boo virou uma lenda viva, um aviso de que o passado sempre cobra seu preço, não importa quanto tempo passe. Cada passo, cada ligação, cada barulho pode ser o último. Os flashbacks finais revelam, sem deixar dúvidas, quem foi o verdadeiro responsável por tudo. Não se trata apenas de um inimigo direto, mas de alguém que convivia com Boo, que conhecia sua família e que teve participação ativa no que aconteceu com seu filho. Essa revelação é devastadora, porque mostra que a traição não veio de longe, mas de dentro. Mesmo destruído, ele se recusou a morrer. E durante anos esse ódio ficou guardado, em silêncio, esperando o momento certo para explodir. A vingança não foi um impulso, foi um propósito de vida. Quando Boo finalmente chega até os responsáveis finais, não há discurso heróico, nem tentativa de redenção. O confronto é brutal, tenso e carregado de dor acumulada. As palavras ditas são poucas, mas cada uma delas pesa como uma sentença. Boo não se vê como justiceiro, ele se vê como consequência. Tudo o que está acontecendo é o resultado direto das escolhas feitas no passado. E para ele, não existe diferença entre quem ordenou, quem executou ou quem se beneficiou. Todos têm sangue nas mãos. Boo completa sua missão, mas perde qualquer chance de paz. Ele não reconstrói sua vida, não encontra redenção e não deixa legado. Tudo o que sobra é silêncio, morte e a sensação de que o ciclo de violência apenas encontrou seu ponto final. Não porque foi curado, mas porque não havia mais ninguém para destruir. Boo é um homem que carrega no corpo e na alma as marcas de um passado destruído. Ele não é apresentado como alguém carismático ou fácil de gostar. Pelo contrário, Boo é silencioso, frio, agressivo e parece existir apenas para uma coisa: fazer justiça do jeito mais brutal possível. Conforme o filme avança, fica claro que tudo o que ele faz está ligado a algo que lhe foi tirado, algo tão importante que transformou sua vida em um caminho sem volta. Logo no início, somos apresentados a uma situação brutal envolvendo um homem sendo torturado de forma extrema. A violência é crua, desconfortável e quase silenciosa. Não há música épica, não há cortes rápidos para aliviar a tensão. É tudo direto, frio e perturbador.
Nesse momento ainda não sabemos exatamente quem é Boo, nem o que ele quer. Só sabemos que ele voltou e que alguém vai pagar caro por isso. Durante anos, as pessoas envolvidas com o crime organizado local acreditavam que ele tinha desaparecido para sempre. E é justamente esse erro que se transforma no maior pesadelo delas. Boo retorna como uma espécie de sombra, surgindo sem aviso, atacando sem piedade e deixando um rastro de dor que ninguém consegue ignorar. Enquanto ele executa sua vingança, começamos a costurar flashbacks do passado. Esses momentos são fundamentais para entender quem Boo era antes de se tornar esse monstro movido a ódio. Vemos que ele fazia parte de um grupo criminoso, envolvido com golpes, violência e traições. Não era um homem inocente, longe disso. Boo também fez escolhas erradas, se meteu com gente perigosa e acreditou em pessoas que jamais mereciam confiança. Entendemos que algo muito pior do que uma simples traição aconteceu. Boo não foi apenas abandonado ou enganado. Ele foi brutalmente punido, torturado e deixado para morrer. Mas o mais cruel não foi o que fizeram com ele, foi o que fizeram com sua família. Esse detalhe muda completamente o peso da história. Os flashbacks mostram Boo diferente, mais humano, tentando equilibrar o mundo do crime com a vida familiar. Ele não era um bom homem, mas se importava profundamente com o filho. Esse amor é o que torna tudo ainda mais trágico. Quando o filme sugere o destino da criança, sem precisar mostrar tudo de forma explícita, o impacto é devastador. A partir daí, fica claro que a vingança de Boo não tem limite nem misericórdia. De volta ao presente, Boo começa a caçar, um por um, os responsáveis por sua queda. Ele conhece cada um deles, sabe onde vivem, com quem se relacionam e quais são seus medos. Não é uma vingança impulsiva, é algo planejado durante anos, alimentado pela dor e pelo silêncio. Boo não quer apenas matar, ele quer que cada pessoa entenda exatamente por que está morrendo. A forma como Boo executa sua vingança diz muito sobre quem ele se tornou. Ele usa métodos cruéis, humilhantes e psicológicos. Em vez de agir rápido, ele prefere prolongar o sofrimento, fazer perguntas, lembrar o passado e arrancar confissões. É como se cada vítima fosse obrigada a reviver os próprios pecados antes do fim. E o mais assustador é perceber que quanto mais ele avança em sua vingança, mais distante ele fica de qualquer traço de humanidade. O homem que voltou não é o mesmo que foi destruído no passado. O que existe agora é apenas dor transformada em violência. À medida que Boo avança em sua caçada, os flashbacks se tornam mais frequentes e mais cruéis. O filme começa a conectar as peças, mostrando como o grupo criminoso do qual Boo fazia parte passou de uma parceria baseada em confiança para um jogo de interesses, inveja e medo. Boo era visto como alguém imprevisível, violento e difícil de controlar. E isso começou a incomodar quem queria mais poder e menos riscos. Sua queda foi planejada. Pessoas próximas decidiram que ele era um problema a ser removido e fizeram isso da pior forma possível. Não bastava matá-lo, era preciso destruí-lo emocionalmente, atingir aquilo que ele tinha de mais importante e garantir que, caso sobrevivesse, nunca mais fosse o mesmo. Cada encontro deixa claro que ninguém ali está limpo. Mesmo os que tentam se justificar, dizendo que não tinham escolha, acabam revelando que escolheram o caminho mais fácil. Boo não aceita desculpas. Para ele, viver sabendo do sofrimento que causaram é um privilégio que eles não merecem. Os flashbacks mostram pequenos momentos de carinho, conversas simples, promessas feitas. Essas cenas são colocadas estrategicamente entre atos de extrema violência, criando um contraste cruel. Quanto mais o espectador entende o amor de Boo pelo filho, mais compreende por que sua vingança é tão absoluta. Também fica claro que Boo carrega uma culpa enorme. Ele sabe que sua vida no crime colocou a criança em perigo. Ele sabe que suas escolhas abriram caminho para a tragédia. E é justamente essa culpa que alimenta sua fúria. Boo não se vê como vítima inocente. Ele se vê como alguém que falhou e que agora só pode responder da única forma que conhece. O medo se espalha.
Antigos aliados começam a desconfiar uns dos outros, tentando descobrir quem será o próximo. Alguns tentam negociar, outros tentam armar emboscadas, mas tudo parece inútil. Boo sempre chega primeiro, sempre está um passo à frente, como se já tivesse aceitado sua própria morte, e por isso não tivesse mais nada a perder. Cada morte deixa um vazio, cada tortura revela segredos e cada confissão enfraquece ainda mais o grupo. O que antes parecia uma organização sólida começa a ruir por dentro, consumida pelo medo e pela paranoia. Tudo aponta para um confronto inevitável com quem realmente arquitetou a queda de Boo. E quanto mais perto ele chega desse momento, mais evidente fica que o desfecho não trará paz. Não para ele, não para ninguém. O clima aqui é de puro desespero. Os sobreviventes do antigo grupo criminoso estão quebrados, paranoicos, vivendo como fantasmas. Ninguém confia em ninguém. A presença de Boo virou uma lenda viva, um aviso de que o passado sempre cobra seu preço, não importa quanto tempo passe. Cada passo, cada ligação, cada barulho pode ser o último. Os flashbacks finais revelam, sem deixar dúvidas, quem foi o verdadeiro responsável por tudo. Não se trata apenas de um inimigo direto, mas de alguém que convivia com Boo, que conhecia sua família e que teve participação ativa no que aconteceu com seu filho. Essa revelação é devastadora, porque mostra que a traição não veio de longe, mas de dentro. Mesmo destruído, ele se recusou a morrer. E durante anos esse ódio ficou guardado, em silêncio, esperando o momento certo para explodir. A vingança não foi um impulso, foi um propósito de vida. Quando Boo finalmente chega até os responsáveis finais, não há discurso heróico, nem tentativa de redenção. O confronto é brutal, tenso e carregado de dor acumulada. As palavras ditas são poucas, mas cada uma delas pesa como uma sentença. Boo não se vê como justiceiro, ele se vê como consequência. Tudo o que está acontecendo é o resultado direto das escolhas feitas no passado. E para ele, não existe diferença entre quem ordenou, quem executou ou quem se beneficiou. Todos têm sangue nas mãos. Boo completa sua missão, mas perde qualquer chance de paz. Ele não reconstrói sua vida, não encontra redenção e não deixa legado. Tudo o que sobra é silêncio, morte e a sensação de que o ciclo de violência apenas encontrou seu ponto final. Não porque foi curado, mas porque não havia mais ninguém para destruir. Boo é um homem que carrega no corpo e na alma as marcas de um passado destruído. Ele não é apresentado como alguém carismático ou fácil de gostar. Pelo contrário, Boo é silencioso, frio, agressivo e parece existir apenas para uma coisa: fazer justiça do jeito mais brutal possível. Conforme o filme avança, fica claro que tudo o que ele faz está ligado a algo que lhe foi tirado, algo tão importante que transformou sua vida em um caminho sem volta. Logo no início, somos apresentados a uma situação brutal envolvendo um homem sendo torturado de forma extrema. A violência é crua, desconfortável e quase silenciosa. Não há música épica, não há cortes rápidos para aliviar a tensão. É tudo direto, frio e perturbador. Nesse momento ainda não sabemos exatamente quem é Boo, nem o que ele quer. Só sabemos que ele voltou e que alguém vai pagar caro por isso. Durante anos, as pessoas envolvidas com o crime organizado local acreditavam que ele tinha desaparecido para sempre. E é justamente esse erro que se transforma no maior pesadelo delas. Boo retorna como uma espécie de sombra, surgindo sem aviso, atacando sem piedade e deixando um rastro de dor que ninguém consegue ignorar. Enquanto ele executa sua vingança, começamos a costurar flashbacks do passado. Esses momentos são fundamentais para entender quem Boo era antes de se tornar esse monstro movido a ódio. Vemos que ele fazia parte de um grupo criminoso, envolvido com golpes, violência e traições. Não era um homem inocente, longe disso. Boo também fez escolhas erradas, se meteu com gente perigosa e acreditou em pessoas que jamais mereciam confiança.
entendemos que algo muito pior do que uma simples traição aconteceu. Boo não foi apenas abandonado ou enganado. Ele foi brutalmente punido, torturado e deixado para morrer. Mas o mais cruel não foi o que fizeram com ele, foi o que fizeram com sua família. Esse detalhe muda completamente o peso da história. Os flashbacks mostram Boo diferente, mais humano, tentando equilibrar o mundo do crime com a vida familiar. Ele não era um bom homem, mas se importava profundamente com o filho. Esse amor é o que torna tudo ainda mais trágico. Quando o filme sugere o destino da criança, sem precisar mostrar tudo de forma explícita, o impacto é devastador. A partir daí, fica claro que a vingança de Boo não tem limite nem misericórdia. De volta ao presente, Boo começa a caçar, um por um, os responsáveis por sua queda. Ele conhece cada um deles, sabe onde vivem, com quem se relacionam e quais são seus medos. Não é uma vingança impulsiva, é algo planejado durante anos, alimentado pela dor e pelo silêncio. Boo não quer apenas matar, ele quer que cada pessoa entenda exatamente por que está morrendo. A forma como Boo executa sua vingança diz muito sobre quem ele se tornou. Ele usa métodos cruéis, humilhantes e psicológicos. Em vez de agir rápido, ele prefere prolongar o sofrimento, fazer perguntas, lembrar o passado e arrancar confissões. É como se cada vítima fosse obrigada a reviver os próprios pecados antes do fim. E o mais assustador é perceber que quanto mais ele avança em sua vingança, mais distante ele fica de qualquer traço de humanidade. O homem que voltou não é o mesmo que foi destruído no passado. O que existe agora é apenas dor transformada em violência. À medida que Boo avança em sua caçada, os flashbacks se tornam mais frequentes e mais cruéis. O filme começa a conectar as peças, mostrando como o grupo criminoso do qual Boo fazia parte passou de uma parceria baseada em confiança para um jogo de interesses, inveja e medo. Boo era visto como alguém imprevisível, violento e difícil de controlar. E isso começou a incomodar quem queria mais poder e menos riscos. Sua queda foi planejada. Pessoas próximas decidiram que ele era um problema a ser removido e fizeram isso da pior forma possível. Não bastava matá-lo, era preciso destruí-lo emocionalmente, atingir aquilo que ele tinha de mais importante e garantir que, caso sobrevivesse, nunca mais fosse o mesmo. Cada encontro deixa claro que ninguém ali está limpo. Mesmo os que tentam se justificar, dizendo que não tinham escolha, acabam revelando que escolheram o caminho mais fácil. Boo não aceita desculpas. Para ele, viver sabendo do sofrimento que causaram é um privilégio que eles não merecem. Os flashbacks mostram pequenos momentos de carinho, conversas simples, promessas feitas. Essas cenas são colocadas estrategicamente entre atos de extrema violência, criando um contraste cruel. Quanto mais o espectador entende o amor de Boo pelo filho, mais compreende por que sua vingança é tão absoluta. Também fica claro que Boo carrega uma culpa enorme. Ele sabe que sua vida no crime colocou a criança em perigo. Ele sabe que suas escolhas abriram caminho para a tragédia. E é justamente essa culpa que alimenta sua fúria. Boo não se vê como vítima inocente. Ele se vê como alguém que falhou e que agora só pode responder da única forma que conhece. O medo se espalha. Antigos aliados começam a desconfiar uns dos outros, tentando descobrir quem será o próximo. Alguns tentam negociar, outros tentam armar emboscadas, mas tudo parece inútil. Boo sempre chega primeiro, sempre está um passo à frente, como se já tivesse aceitado sua própria morte, e por isso não tivesse mais nada a perder. Cada morte deixa um vazio, cada tortura revela segredos e cada confissão enfraquece ainda mais o grupo. O que antes parecia uma organização sólida começa a ruir por dentro, consumida pelo medo e pela paranoia. Tudo aponta para um confronto inevitável com quem realmente arquitetou a queda de Boo. E quanto mais perto ele chega desse momento, mais evidente fica que o desfecho não trará paz. Não para ele, não para ninguém. O clima aqui é de puro desespero. Os sobreviventes do antigo grupo criminoso estão quebrados, paranoicos, vivendo como fantasmas. Ninguém confia em ninguém.
A presença de Boo virou uma lenda viva, um aviso de que o passado sempre cobra seu preço, não importa quanto tempo passe. Cada passo, cada ligação, cada barulho pode ser o último. Os flashbacks finais revelam, sem deixar dúvidas, quem foi o verdadeiro responsável por tudo. Não se trata apenas de um inimigo direto, mas de alguém que convivia com Boo, que conhecia sua família e que teve participação ativa no que aconteceu com seu filho. Essa revelação é devastadora, porque mostra que a traição não veio de longe, mas de dentro. Mesmo destruído, ele se recusou a morrer. E durante anos esse ódio ficou guardado, em silêncio, esperando o momento certo para explodir. A vingança não foi um impulso, foi um propósito de vida. Quando Boo finalmente chega até os responsáveis finais, não há discurso heróico, nem tentativa de redenção. O confronto é brutal, tenso e carregado de dor acumulada. As palavras ditas são poucas, mas cada uma delas pesa como uma sentença. Boo não se vê como justiceiro, ele se vê como consequência. Tudo o que está acontecendo é o resultado direto das escolhas feitas no passado. E para ele, não existe diferença entre quem ordenou, quem executou ou quem se beneficiou. Todos têm sangue nas mãos. Boo completa sua missão, mas perde qualquer chance de paz. Ele não reconstrói sua vida, não encontra redenção e não deixa legado. Tudo o que sobra é silêncio, morte e a sensação de que o ciclo de violência apenas encontrou seu ponto final. Não porque foi curado, mas porque não havia mais ninguém para destruir. Boo é um homem que carrega no corpo e na alma as marcas de um passado destruído. Ele não é apresentado como alguém carismático ou fácil de gostar. Pelo contrário, Boo é silencioso, frio, agressivo e parece existir apenas para uma coisa: fazer justiça do jeito mais brutal possível. Conforme o filme avança, fica claro que tudo o que ele faz está ligado a algo que lhe foi tirado, algo tão importante que transformou sua vida em um caminho sem volta. Logo no início, somos apresentados a uma situação brutal envolvendo um homem sendo torturado de forma extrema. A violência é crua, desconfortável e quase silenciosa. Não há música épica, não há cortes rápidos para aliviar a tensão. É tudo direto, frio e perturbador. Nesse momento ainda não sabemos exatamente quem é Boo, nem o que ele quer. Só sabemos que ele voltou e que alguém vai pagar caro por isso. Durante anos, as pessoas envolvidas com o crime organizado local acreditavam que ele tinha desaparecido para sempre. E é justamente esse erro que se transforma no maior pesadelo delas. Boo retorna como uma espécie de sombra, surgindo sem aviso, atacando sem piedade e deixando um rastro de dor que ninguém consegue ignorar. Enquanto ele executa sua vingança, começamos a costurar flashbacks do passado. Esses momentos são fundamentais para entender quem Boo era antes de se tornar esse monstro movido a ódio. Vemos que ele fazia parte de um grupo criminoso, envolvido com golpes, violência e traições. Não era um homem inocente, longe disso. Boo também fez escolhas erradas, se meteu com gente perigosa e acreditou em pessoas que jamais mereciam confiança. Entendemos que algo muito pior do que uma simples traição aconteceu. Boo não foi apenas abandonado ou enganado. Ele foi brutalmente punido, torturado e deixado para morrer. Mas o mais cruel não foi o que fizeram com ele, foi o que fizeram com sua família. Esse detalhe muda completamente o peso da história. Os flashbacks mostram Boo diferente, mais humano, tentando equilibrar o mundo do crime com a vida familiar. Ele não era um bom homem, mas se importava profundamente com o filho. Esse amor é o que torna tudo ainda mais trágico. Quando o filme sugere o destino da criança, sem precisar mostrar tudo de forma explícita, o impacto é devastador. A partir daí, fica claro que a vingança de Boo não tem limite nem misericórdia. De volta ao presente, Boo começa a caçar, um por um, os responsáveis por sua queda. Ele conhece cada um deles, sabe onde vivem, com quem se relacionam e quais são seus medos. Não é uma vingança impulsiva,
É algo planejado durante anos, alimentado pela dor e pelo silêncio. Boo não quer apenas matar, ele quer que cada pessoa entenda exatamente por que está morrendo. A forma como Boo executa sua vingança diz muito sobre quem ele se tornou. Ele usa métodos cruéis, humilhantes e psicológicos. Em vez de agir rápido, ele prefere prolongar o sofrimento, fazer perguntas, lembrar o passado e arrancar confissões. É como se cada vítima fosse obrigada a reviver os próprios pecados antes do fim. E o mais assustador é perceber que quanto mais ele avança em sua vingança, mais distante ele fica de qualquer traço de humanidade. O homem que voltou não é o mesmo que foi destruído no passado. O que existe agora é apenas dor transformada em violência. À medida que Boo avança em sua caçada, os flashbacks se tornam mais frequentes e mais cruéis. O filme começa a conectar as peças, mostrando como o grupo criminoso do qual Boo fazia parte passou de uma parceria baseada em confiança para um jogo de interesses, inveja e medo. Boo era visto como alguém imprevisível, violento e difícil de controlar, e isso começou a incomodar quem queria mais poder e menos riscos. Sua queda foi planejada. Pessoas próximas decidiram que ele era um problema a ser removido, e fizeram isso da pior forma possível. Não bastava matá-lo, era preciso destruí-lo emocionalmente, atingir aquilo que ele tinha de mais importante e garantir que, caso sobrevivesse, nunca mais fosse o mesmo. Cada encontro deixa claro que ninguém ali está limpo. Mesmo os que tentam se justificar, dizendo que não tinham escolha, acabam revelando que escolheram o caminho mais fácil. Boo não aceita desculpas. Para ele, viver sabendo do sofrimento que causaram é um privilégio que eles não merecem. Os flashbacks mostram pequenos momentos de carinho, conversas simples, promessas feitas. Essas cenas são colocadas estrategicamente entre atos de extrema violência, criando um contraste cruel. Quanto mais o espectador entende o amor de Boo pelo filho, mais compreende por que sua vingança é tão absoluta. Também fica claro que Boo carrega uma culpa enorme. Ele sabe que sua vida no crime colocou a criança em perigo. Ele sabe que suas escolhas abriram caminho para a tragédia. E é justamente essa culpa que alimenta sua fúria. Boo não se vê como vítima inocente. Ele se vê como alguém que falhou e que agora só pode responder da única forma que conhece. O medo se espalha. Antigos aliados começam a desconfiar uns dos outros, tentando descobrir quem será o próximo. Alguns tentam negociar, outros tentam armar emboscadas, mas tudo parece inútil. Boo sempre chega primeiro, sempre está um passo à frente, como se já tivesse aceitado sua própria morte, e por isso não tivesse mais nada a perder. Cada morte deixa um vazio, cada tortura revela segredos e cada confissão enfraquece ainda mais o grupo. O que antes parecia uma organização sólida começa a ruir por dentro, consumida pelo medo e pela paranoia. Tudo aponta para um confronto inevitável com quem realmente arquitetou a queda de Boo. E quanto mais perto ele chega desse momento, mais evidente fica que o desfecho não trará paz. Não para ele, não para ninguém. O clima aqui é de puro desespero. Os sobreviventes do antigo grupo criminoso estão quebrados, paranoicos, vivendo como fantasmas. Ninguém confia em ninguém. A presença de Boo virou uma lenda viva, um aviso de que o passado sempre cobra seu preço, não importa quanto tempo passe. Cada passo, cada ligação, cada barulho pode ser o último. Os flashbacks finais revelam, sem deixar dúvidas, quem foi o verdadeiro responsável por tudo. Não se trata apenas de um inimigo direto, mas de alguém que convivia com Boo, que conhecia sua família e que teve participação ativa no que aconteceu com seu filho. Essa revelação é devastadora, porque mostra que a traição não veio de longe, mas de dentro. Mesmo destruído, ele se recusou a morrer. E durante anos esse ódio ficou guardado, em silêncio, esperando o momento certo para explodir. A vingança não foi um impulso, foi um propósito de vida. Quando Boo finalmente chega até os responsáveis finais, não há discurso heróico, nem tentativa de redenção. O confronto é brutal,
tenso e carregado de dor acumulada. As palavras ditas são poucas, mas cada uma delas pesa como uma sentença. Boo não se vê como justiceiro, ele se vê como consequência. Tudo o que está acontecendo é o resultado direto das escolhas feitas no passado. E para ele, não existe diferença entre quem ordenou, quem executou ou quem se beneficiou. Todos têm sangue nas mãos. Boo completa sua missão, mas perde qualquer chance de paz. Ele não reconstrói sua vida, não encontra redenção e não deixa legado. Tudo o que sobra é silêncio, morte e a sensação de que o ciclo de violência apenas encontrou seu ponto final. Não porque foi curado, mas porque não havia mais ninguém para destruir. Boo é um homem que carrega no corpo e na alma as marcas de um passado destruído. Ele não é apresentado como alguém carismático ou fácil de gostar. Pelo contrário, Boo é silencioso, frio, agressivo e parece existir apenas para uma coisa: fazer justiça do jeito mais brutal possível. Conforme o filme avança, fica claro que tudo o que ele faz está ligado a algo que lhe foi tirado, algo tão importante que transformou sua vida em um caminho sem volta. Logo no início, somos apresentados a uma situação brutal envolvendo um homem sendo torturado de forma extrema. A violência é crua, desconfortável e quase silenciosa. Não há música épica, não há cortes rápidos para aliviar a tensão. É tudo direto, frio e perturbador. Nesse momento ainda não sabemos exatamente quem é Boo, nem o que ele quer. Só sabemos que ele voltou e que alguém vai pagar caro por isso. Durante anos, as pessoas envolvidas com o crime organizado local acreditavam que ele tinha desaparecido para sempre. E é justamente esse erro que se transforma no maior pesadelo delas. Boo retorna como uma espécie de sombra, surgindo sem aviso, atacando sem piedade e deixando um rastro de dor que ninguém consegue ignorar. Enquanto ele executa sua vingança, começamos a costurar flashbacks do passado. Esses momentos são fundamentais para entender quem Boo era antes de se tornar esse monstro movido a ódio. Vemos que ele fazia parte de um grupo criminoso, envolvido com golpes, violência e traições. Não era um homem inocente, longe disso. Boo também fez escolhas erradas, se meteu com gente perigosa e acreditou em pessoas que jamais mereciam confiança. Entendemos que algo muito pior do que uma simples traição aconteceu. Boo não foi apenas abandonado ou enganado, ele foi brutalmente punido, torturado e deixado para morrer. Mas o mais cruel não foi o que fizeram com ele, foi o que fizeram com sua família. Esse detalhe muda completamente o peso da história. Os flashbacks mostram Boo diferente, mais humano, tentando equilibrar o mundo do crime com a vida familiar. Ele não era um bom homem, mas se importava profundamente com o filho. Esse amor é o que torna tudo ainda mais trágico. Quando o filme sugere o destino da criança, sem precisar mostrar tudo de forma explícita, o impacto é devastador. A partir daí, fica claro que a vingança de Boo não tem limite nem misericórdia. De volta ao presente, Boo começa a caçar, um por um, os responsáveis por sua queda. Ele conhece cada um deles, sabe onde vivem, com quem se relacionam e quais são seus medos. Não é uma vingança impulsiva. É algo planejado durante anos, alimentado pela dor e pelo silêncio. Boo não quer apenas matar, ele quer que cada pessoa entenda exatamente por que está morrendo. A forma como Boo executa sua vingança diz muito sobre quem ele se tornou. Ele usa métodos cruéis, humilhantes e psicológicos. Em vez de agir rápido, ele prefere prolongar o sofrimento, fazer perguntas, lembrar o passado e arrancar confissões. É como se cada vítima fosse obrigada a reviver os próprios pecados antes do fim. E o mais assustador é perceber que quanto mais ele avança em sua vingança, mais distante ele fica de qualquer traço de humanidade. O homem que voltou não é o mesmo que foi destruído no passado. O que existe agora é apenas dor transformada em violência. À medida que Boo avança em sua caçada, os flashbacks se tornam mais frequentes e mais cruéis.
O filme começa a conectar as peças, mostrando como o grupo criminoso do qual Boo fazia parte passou de uma parceria baseada em confiança para um jogo de interesses, inveja e medo. Boo era visto como alguém imprevisível, violento e difícil de controlar, e isso começou a incomodar quem queria mais poder e menos riscos. Sua queda foi planejada. Pessoas próximas decidiram que ele era um problema a ser removido, e fizeram isso da pior forma possível. Não bastava matá-lo, era preciso destruí-lo emocionalmente, atingir aquilo que ele tinha de mais importante e garantir que, caso sobrevivesse, nunca mais fosse o mesmo. Cada encontro deixa claro que ninguém ali está limpo. Mesmo os que tentam se justificar, dizendo que não tinham escolha, acabam revelando que escolheram o caminho mais fácil. Boo não aceita desculpas. Para ele, viver sabendo do sofrimento que causaram é um privilégio que eles não merecem. Os flashbacks mostram pequenos momentos de carinho, conversas simples, promessas feitas. Essas cenas são colocadas estrategicamente entre atos de extrema violência, criando um contraste cruel. Quanto mais o espectador entende o amor de Boo pelo filho, mais compreende por que sua vingança é tão absoluta. Também fica claro que Boo carrega uma culpa enorme. Ele sabe que sua vida no crime colocou a criança em perigo. Ele sabe que suas escolhas abriram caminho para a tragédia. E é justamente essa culpa que alimenta sua fúria. Boo não se vê como vítima inocente. Ele se vê como alguém que falhou e que agora só pode responder da única forma que conhece. O medo se espalha. Antigos aliados começam a desconfiar uns dos outros, tentando descobrir quem será o próximo. Alguns tentam negociar, outros tentam armar emboscadas, mas tudo parece inútil. Boo sempre chega primeiro, sempre está um passo à frente, como se já tivesse aceitado sua própria morte, e por isso não tivesse mais nada a perder. Cada morte deixa um vazio, cada tortura revela segredos e cada confissão enfraquece ainda mais o grupo. O que antes parecia uma organização sólida começa a ruir por dentro, consumida pelo medo e pela paranoia. Tudo aponta para um confronto inevitável com quem realmente arquitetou a queda de Boo. E quanto mais perto ele chega desse momento, mais evidente fica que o desfecho não trará paz. Não para ele, não para ninguém. O clima aqui é de puro desespero. Os sobreviventes do antigo grupo criminoso estão quebrados, paranoicos, vivendo como fantasmas. Ninguém confia em ninguém. A presença de Boo virou uma lenda viva, um aviso de que o passado sempre cobra seu preço, não importa quanto tempo passe. Cada passo, cada ligação, cada barulho pode ser o último. Os flashbacks finais revelam, sem deixar dúvidas, quem foi o verdadeiro responsável por tudo. Não se trata apenas de um inimigo direto, mas de alguém que convivia com Boo, que conhecia sua família e que teve participação ativa no que aconteceu com seu filho. Essa revelação é devastadora, porque mostra que a traição não veio de longe, mas de dentro. Mesmo destruído, ele se recusou a morrer. E durante anos esse ódio ficou guardado, em silêncio, esperando o momento certo para explodir. A vingança não foi um impulso, foi um propósito de vida. Quando Boo finalmente chega até os responsáveis finais, não há discurso heróico, nem tentativa de redenção. O confronto é brutal, tenso e carregado de dor acumulada. As palavras ditas são poucas, mas cada uma delas pesa como uma sentença. Boo não se vê como justiceiro, ele se vê como consequência. Tudo o que está acontecendo é o resultado direto das escolhas feitas no passado. E para ele, não existe diferença entre quem ordenou, quem executou ou quem se beneficiou. Todos têm sangue nas mãos. Boo completa sua missão, mas perde qualquer chance de paz. Ele não reconstrói sua vida, não encontra redenção e não deixa legado. Tudo o que sobra é silêncio, morte e a sensação de que o ciclo de violência apenas encontrou seu ponto final. Não porque foi curado, mas porque não havia mais ninguém para destruir. Boo é um homem que carrega no corpo e na alma as marcas de um passado destruído.
Ele não é apresentado como alguém carismático ou fácil de gostar. Pelo contrário, Boo é silencioso, frio, agressivo e parece existir apenas para uma coisa: fazer justiça do jeito mais brutal possível. Conforme o filme avança, fica claro que tudo o que ele faz está ligado a algo que lhe foi tirado, algo tão importante que transformou sua vida em um caminho sem volta. Logo no início, somos apresentados a uma situação brutal envolvendo um homem sendo torturado de forma extrema. A violência é crua, desconfortável e quase silenciosa. Não há música épica, não há cortes rápidos para aliviar a tensão. É tudo direto, frio e perturbador. Nesse momento ainda não sabemos exatamente quem é Boo, nem o que ele quer. Só sabemos que ele voltou e que alguém vai pagar caro por isso. Durante anos, as pessoas envolvidas com o crime organizado local acreditavam que ele tinha desaparecido para sempre. E é justamente esse erro que se transforma no maior pesadelo delas. Boo retorna como uma espécie de sombra, surgindo sem aviso, atacando sem piedade e deixando um rastro de dor que ninguém consegue ignorar. Enquanto ele executa sua vingança, começamos a costurar flashbacks do passado. Esses momentos são fundamentais para entender quem Boo era antes de se tornar esse monstro movido a ódio. Vemos que ele fazia parte de um grupo criminoso, envolvido com golpes, violência e traições. Não era um homem inocente, longe disso. Boo também fez escolhas erradas, se meteu com gente perigosa e acreditou em pessoas que jamais mereciam confiança. Entendemos que algo muito pior do que uma simples traição aconteceu. Boo não foi apenas abandonado ou enganado. Ele foi brutalmente punido, torturado e deixado para morrer. Mas o mais cruel não foi o que fizeram com ele, foi o que fizeram com sua família. Esse detalhe muda completamente o peso da história. Os flashbacks mostram Boo diferente, mais humano, tentando equilibrar o mundo do crime com a vida familiar. Ele não era um bom homem, mas se importava profundamente com o filho. Esse amor é o que torna tudo ainda mais trágico. Quando o filme sugere o destino da criança, sem precisar mostrar tudo de forma explícita, o impacto é devastador. A partir daí, fica claro que a vingança de Boo não tem limite nem misericórdia. De volta ao presente, Boo começa a caçar, um por um, os responsáveis por sua queda. Ele conhece cada um deles, sabe onde vivem, com quem se relacionam e quais são seus medos. Não é uma vingança impulsiva, é algo planejado durante anos, alimentado pela dor e pelo silêncio. Boo não quer apenas matar, ele quer que cada pessoa entenda exatamente por que está morrendo. A forma como Boo executa sua vingança diz muito sobre quem ele se tornou. Ele usa métodos cruéis, humilhantes e psicológicos. Em vez de agir rápido, ele prefere prolongar o sofrimento, fazer perguntas, lembrar o passado e arrancar confissões. É como se cada vítima fosse obrigada a reviver os próprios pecados antes do fim. E o mais assustador é perceber que quanto mais ele avança em sua vingança, mais distante ele fica de qualquer traço de humanidade. O homem que voltou não é o mesmo que foi destruído no passado. O que existe agora é apenas dor transformada em violência. À medida que Boo avança em sua caçada, os flashbacks se tornam mais frequentes e mais cruéis. O filme começa a conectar as peças, mostrando como o grupo criminoso do qual Boo fazia parte passou de uma parceria baseada em confiança para um jogo de interesses, inveja e medo. Boo era visto como alguém imprevisível, violento e difícil de controlar. E isso começou a incomodar quem queria mais poder e menos riscos. Sua queda foi planejada. Pessoas próximas decidiram que ele era um problema a ser removido, e fizeram isso da pior forma possível. Não bastava matá-lo, era preciso destruí-lo emocionalmente, atingir aquilo que ele tinha de mais importante e garantir que, caso sobrevivesse, nunca mais fosse o mesmo. Cada encontro deixa claro que ninguém ali está limpo. Mesmo os que tentam se justificar, dizendo que não tinham escolha, acabam revelando que escolheram o caminho mais fácil. Boo não aceita desculpas. Para ele, viver sabendo do sofrimento que causaram é um privilégio que eles não merecem. Os flashbacks mostram pequenos momentos de carinho, conversas simples, promessas feitas.
Essas cenas são colocadas estrategicamente entre atos de extrema violência, criando um contraste cruel. Quanto mais o espectador entende o amor de Boo pelo filho, mais compreende por que sua vingança é tão absoluta. Também fica claro que Boo carrega uma culpa enorme. Ele sabe que sua vida no crime colocou a criança em perigo. Ele sabe que suas escolhas abriram caminho para a tragédia. E é justamente essa culpa que alimenta sua fúria. Boo não se vê como vítima inocente. Ele se vê como alguém que falhou e que agora só pode responder da única forma que conhece. O medo se espalha. Antigos aliados começam a desconfiar uns dos outros, tentando descobrir quem será o próximo. Alguns tentam negociar, outros tentam armar emboscadas, mas tudo parece inútil. Boo sempre chega primeiro, sempre está um passo à frente, como se já tivesse aceitado sua própria morte e por isso não tivesse mais nada a perder. Cada morte deixa um vazio, cada tortura revela segredos e cada confissão enfraquece ainda mais o grupo. O que antes parecia uma organização sólida começa a ruir por dentro, consumida pelo medo e pela paranoia. Tudo aponta para um confronto inevitável com quem realmente arquitetou a queda de Boo. E quanto mais perto ele chega desse momento, mais evidente fica que o desfecho não trará paz. Não para ele, não para ninguém. O clima aqui é de puro desespero. Os sobreviventes do antigo grupo criminoso estão quebrados, paranoicos, vivendo como fantasmas. Ninguém confia em ninguém. A presença de Boo virou uma lenda viva, um aviso de que o passado sempre cobra seu preço, não importa quanto tempo passe. Cada passo, cada ligação, cada barulho pode ser o último. Os flashbacks finais revelam, sem deixar dúvidas, quem foi o verdadeiro responsável por tudo. Não se trata apenas de um inimigo direto, mas de alguém que convivia com Boo, que conhecia sua família e que teve participação ativa no que aconteceu com seu filho. Essa revelação é devastadora, porque mostra que a traição não veio de longe, mas de dentro. Mesmo destruído, ele se recusou a morrer. E durante anos esse ódio ficou guardado, em silêncio, esperando o momento certo para explodir. A vingança não foi um impulso, foi um propósito de vida. Quando Boo finalmente chega até os responsáveis finais, não há discurso heróico, nem tentativa de redenção. O confronto é brutal, tenso e carregado de dor acumulada. As palavras ditas são poucas, mas cada uma delas pesa como uma sentença. Boo não se vê como justiceiro, ele se vê como consequência. Tudo o que está acontecendo é o resultado direto das escolhas feitas no passado. E para ele, não existe diferença entre quem ordenou, quem executou ou quem se beneficiou. Todos têm sangue nas mãos. Boo completa sua missão, mas perde qualquer chance de paz. Ele não reconstrói sua vida, não encontra redenção e não deixa legado. Tudo o que sobra é silêncio, morte e a sensação de que o ciclo de violência apenas encontrou seu ponto final. Não porque foi curado, mas porque não havia mais ninguém para destruir. Boo é um homem que carrega no corpo e na alma as marcas de um passado destruído. Ele não é apresentado como alguém carismático ou fácil de gostar. Pelo contrário, Boo é silencioso, frio, agressivo e parece existir apenas para uma coisa: fazer justiça do jeito mais brutal possível. Conforme o filme avança, fica claro que tudo o que ele faz está ligado a algo que lhe foi tirado, algo tão importante que transformou sua vida em um caminho sem volta. Logo no início, somos apresentados a uma situação brutal envolvendo um homem sendo torturado de forma extrema. A violência é crua, desconfortável e quase silenciosa. Não há música épica, não há cortes rápidos para aliviar a tensão. É tudo direto, frio e perturbador. Nesse momento ainda não sabemos exatamente quem é Boo, nem o que ele quer. Só sabemos que ele voltou e que alguém vai pagar caro por isso. Durante anos, as pessoas envolvidas com o crime organizado local acreditavam que ele tinha desaparecido para sempre. E é justamente esse erro que se transforma no maior pesadelo delas.
Boo retorna como uma espécie de sombra, surgindo sem aviso, atacando sem piedade e deixando um rastro de dor que ninguém consegue ignorar. Enquanto ele executa sua vingança, começamos a costurar flashbacks do passado. Esses momentos são fundamentais para entender quem Boo era antes de se tornar esse monstro movido a ódio. Vemos que ele fazia parte de um grupo criminoso, envolvido com golpes, violência e traições. Não era um homem inocente, longe disso. Boo também fez escolhas erradas, se meteu com gente perigosa e acreditou em pessoas que jamais mereciam confiança. Entendemos que algo muito pior do que uma simples traição aconteceu. Boo não foi apenas abandonado ou enganado. Ele foi brutalmente punido, torturado e deixado para morrer. Mas o mais cruel não foi o que fizeram com ele, foi o que fizeram com sua família. Esse detalhe muda completamente o peso da história. Os flashbacks mostram Boo diferente, mais humano, tentando equilibrar o mundo do crime com a vida familiar. Ele não era um bom homem, mas se importava profundamente com o filho. Esse amor é o que torna tudo ainda mais trágico. Quando o filme sugere o destino da criança, sem precisar mostrar tudo de forma explícita, o impacto é devastador. A partir daí, fica claro que a vingança de Boo não tem limite nem misericórdia. De volta ao presente, Boo começa a caçar, um por um, os responsáveis por sua queda. Ele conhece cada um deles, sabe onde vivem, com quem se relacionam e quais são seus medos. Não é uma vingança impulsiva, é algo planejado durante anos, alimentado pela dor e pelo silêncio. Boo não quer apenas matar, ele quer que cada pessoa entenda exatamente por que está morrendo. A forma como Boo executa sua vingança diz muito sobre quem ele se tornou. Ele usa métodos cruéis, humilhantes e psicológicos. Em vez de agir rápido, ele prefere prolongar o sofrimento, fazer perguntas, lembrar o passado e arrancar confissões. É como se cada vítima fosse obrigada a reviver os próprios pecados antes do fim. E o mais assustador é perceber que quanto mais ele avança em sua vingança, mais distante ele fica de qualquer traço de humanidade. O homem que voltou não é o mesmo que foi destruído no passado. O que existe agora é apenas dor transformada em violência. À medida que Boo avança em sua caçada, os flashbacks se tornam mais frequentes e mais cruéis. O filme começa a conectar as peças, mostrando como o grupo criminoso do qual Boo fazia parte passou de uma parceria baseada em confiança para um jogo de interesses, inveja e medo. Boo era visto como alguém imprevisível, violento e difícil de controlar. E isso começou a incomodar quem queria mais poder e menos riscos. Sua queda foi planejada. Pessoas próximas decidiram que ele era um problema a ser removido e fizeram isso da pior forma possível. Não bastava matá-lo, era preciso destruí-lo emocionalmente, atingir aquilo que ele tinha de mais importante e garantir que, caso sobrevivesse, nunca mais fosse o mesmo. Cada encontro deixa claro que ninguém ali está limpo. Mesmo os que tentam se justificar, dizendo que não tinham escolha, acabam revelando que escolheram o caminho mais fácil. Boo não aceita desculpas. Para ele, viver sabendo do sofrimento que causaram é um privilégio que eles não merecem. Os flashbacks mostram pequenos momentos de carinho, conversas simples, promessas feitas. Essas cenas são colocadas estrategicamente entre atos de extrema violência, criando um contraste cruel. Quanto mais o espectador entende o amor de Boo pelo filho, mais compreende por que sua vingança é tão absoluta. Também fica claro que Boo carrega uma culpa enorme. Ele sabe que sua vida no crime colocou a criança em perigo. Ele sabe que suas escolhas abriram caminho para a tragédia. E é justamente essa culpa que alimenta sua fúria. Boo não se vê como vítima inocente. Ele se vê como alguém que falhou e que agora só pode responder da única forma que conhece. O medo se espalha. Antigos aliados começam a desconfiar uns dos outros, tentando descobrir quem será o próximo. Alguns tentam negociar, outros tentam armar emboscadas, mas tudo parece inútil. Boo sempre chega primeiro, sempre está um passo à frente, como se já tivesse aceitado sua própria morte, e por isso não tivesse mais nada a perder. Cada morte deixa um vazio. Cada tortura revela segredos,
e cada confissão enfraquece ainda mais o grupo. O que antes parecia uma organização sólida começa a ruir por dentro, consumida pelo medo e pela paranoia. Tudo aponta para um confronto inevitável com quem realmente arquitetou a queda de Bull. E quanto mais perto ele chega desse momento, mais evidente fica que o desfecho não trará paz. Não para ele, não para ninguém. O clima aqui é de puro desespero. Os sobreviventes do antigo grupo criminoso estão quebrados, paranoicos, vivendo como fantasmas. Ninguém confia em ninguém. A presença de Bull virou uma lenda viva, um aviso de que o passado sempre cobra seu preço, não importa quanto tempo passe. Cada passo, cada ligação, cada barulho pode ser o último. Os flashbacks finais revelam, sem deixar dúvidas, quem foi o verdadeiro responsável por tudo. Não se trata apenas de um inimigo direto, mas de alguém que convivia com Bull, que conhecia sua família e que teve participação ativa no que aconteceu com seu filho. Essa revelação é devastadora, porque mostra que a traição não veio de longe, mas de dentro. Mesmo destruído, ele se recusou a morrer. E durante anos esse ódio ficou guardado, em silêncio, esperando o momento certo para explodir. A vingança não foi um impulso, foi um propósito de vida. Quando Bull finalmente chega até os responsáveis finais, não há discurso heróico, nem tentativa de redenção. O confronto é brutal, tenso e carregado de dor acumulada. As palavras ditas são poucas, mas cada uma delas pesa como uma sentença. Bull não se vê como justiceiro, ele se vê como consequência. Tudo o que está acontecendo é o resultado direto das escolhas feitas no passado. E para ele, não existe diferença entre quem ordenou, quem executou ou quem se beneficiou. Todos têm sangue nas mãos. Bull completa sua missão, mas perde qualquer chance de paz. Ele não reconstrói sua vida, não encontra redenção e não deixa legado. Tudo o que sobra é silêncio, morte e a sensação de que o ciclo de violência apenas encontrou seu ponto final. Não porque foi curado, mas porque não havia mais ninguém para destruir. Bull é um homem que carrega no corpo e na alma as marcas de um passado destruído. Ele não é apresentado como alguém carismático ou fácil de gostar. Pelo contrário, Bull é silencioso, frio, agressivo e parece existir apenas para uma coisa: fazer justiça do jeito mais brutal possível. Conforme o filme avança, fica claro que tudo o que ele faz está ligado a algo que lhe foi tirado, algo tão importante que transformou sua vida em um caminho sem volta. Logo no início, somos apresentados a uma situação brutal envolvendo um homem sendo torturado de forma extrema. A violência é crua, desconfortável e quase silenciosa. Não há música épica, não há cortes rápidos para aliviar a tensão. É tudo direto, frio e perturbador. Nesse momento ainda não sabemos exatamente quem é Bull, nem o que ele quer. Só sabemos que ele voltou e que alguém vai pagar caro por isso. Durante anos, as pessoas envolvidas com o crime organizado local acreditavam que ele tinha desaparecido para sempre. E é justamente esse erro que se transforma no maior pesadelo delas. Bull retorna como uma espécie de sombra, surgindo sem aviso, atacando sem piedade e deixando um rastro de dor que ninguém consegue ignorar. Enquanto ele executa sua vingança, começamos a costurar flashbacks do passado. Esses momentos são fundamentais para entender quem Bull era antes de se tornar esse monstro movido a ódio. Vemos que ele fazia parte de um grupo criminoso, envolvido com golpes, violência e traições. Não era um homem inocente, longe disso. Bull também fez escolhas erradas, se meteu com gente perigosa e acreditou em pessoas que jamais mereciam confiança. Entendemos que algo muito pior do que uma simples traição aconteceu. Bull não foi apenas abandonado ou enganado. Ele foi brutalmente punido, torturado e deixado para morrer. Mas o mais cruel não foi o que fizeram com ele, foi o que fizeram com sua família. Esse detalhe muda completamente o peso da história. Os flashbacks mostram Bull diferente, mais humano,
tentando equilibrar o mundo do crime com a vida familiar. Ele não era um bom homem, mas se importava profundamente com o filho. Esse amor é o que torna tudo ainda mais trágico. Quando o filme sugere o destino da criança, sem precisar mostrar tudo de forma explícita, o impacto é devastador. A partir daí, fica claro que a vingança de Boo não tem limite nem misericórdia. De volta ao presente, Boo começa a caçar, um por um, os responsáveis por sua queda. Ele conhece cada um deles, sabe onde vivem, com quem se relacionam e quais são seus medos. Não é uma vingança impulsiva, é algo planejado durante anos, alimentado pela dor e pelo silêncio. Boo não quer apenas matar, ele quer que cada pessoa entenda exatamente por que está morrendo. A forma como Boo executa sua vingança diz muito sobre quem ele se tornou. Ele usa métodos cruéis, humilhantes e psicológicos. Em vez de agir rápido, ele prefere prolongar o sofrimento, fazer perguntas, lembrar o passado e arrancar confissões. É como se cada vítima fosse obrigada a reviver os próprios pecados antes do fim. E o mais assustador é perceber que quanto mais ele avança em sua vingança, mais distante ele fica de qualquer traço de humanidade. O homem que voltou não é o mesmo que foi destruído no passado. O que existe agora é apenas dor transformada em violência. À medida que Boo avança em sua caçada, os flashbacks se tornam mais frequentes e mais cruéis. O filme começa a conectar as peças, mostrando como o grupo criminoso do qual Boo fazia parte passou de uma parceria baseada em confiança para um jogo de interesses, inveja e medo. Boo era visto como alguém imprevisível, violento e difícil de controlar. E isso começou a incomodar quem queria mais poder e menos riscos. Sua queda foi planejada. Pessoas próximas decidiram que ele era um problema a ser removido e fizeram isso da pior forma possível. Não bastava matá-lo, era preciso destruí-lo emocionalmente, atingir aquilo que ele tinha de mais importante e garantir que, caso sobrevivesse, nunca mais fosse o mesmo. Cada encontro deixa claro que ninguém ali está limpo. Mesmo os que tentam se justificar, dizendo que não tinham escolha, acabam revelando que escolheram o caminho mais fácil. Boo não aceita desculpas. Para ele, viver sabendo do sofrimento que causaram é um privilégio que eles não merecem. Os flashbacks mostram pequenos momentos de carinho, conversas simples, promessas feitas. Essas cenas são colocadas estrategicamente entre atos de extrema violência, criando um contraste cruel. Quanto mais o espectador entende o amor de Boo pelo filho, mais compreende por que sua vingança é tão absoluta. Também fica claro que Boo carrega uma culpa enorme. Ele sabe que sua vida no crime colocou a criança em perigo. Ele sabe que suas escolhas abriram caminho para a tragédia. E é justamente essa culpa que alimenta sua fúria. Boo não se vê como vítima inocente. Ele se vê como alguém que falhou e que agora só pode responder da única forma que conhece. O medo se espalha. Antigos aliados começam a desconfiar uns dos outros, tentando descobrir quem será o próximo. Alguns tentam negociar, outros tentam armar emboscadas, mas tudo parece inútil. Boo sempre chega primeiro, sempre está um passo à frente, como se já tivesse aceitado sua própria morte, e por isso não tivesse mais nada a perder. Cada morte deixa um vazio, cada tortura revela segredos e cada confissão enfraquece ainda mais o grupo. O que antes parecia uma organização sólida começa a ruir por dentro, consumida pelo medo e pela paranoia. Tudo aponta para um confronto inevitável com quem realmente arquitetou a queda de Boo. E quanto mais perto ele chega desse momento, mais evidente fica que o desfecho não trará paz. Não para ele, não para ninguém. O clima aqui é de puro desespero. Os sobreviventes do antigo grupo criminoso estão quebrados, paranoicos, vivendo como fantasmas. Ninguém confia em ninguém. A presença de Boo virou uma lenda viva, um aviso de que o passado sempre cobra seu preço, não importa quanto tempo passe. Cada passo, cada ligação, cada barulho pode ser o último. Os flashbacks finais revelam, sem deixar dúvidas, quem foi o verdadeiro responsável por tudo. Não se trata apenas de um inimigo direto,
mas de alguém que convivia com Boo, que conhecia sua família e que teve participação ativa no que aconteceu com seu filho. Essa revelação é devastadora, porque mostra que a traição não veio de longe, mas de dentro. Mesmo destruído, ele se recusou a morrer. E durante anos esse ódio ficou guardado, em silêncio, esperando o momento certo para explodir. A vingança não foi um impulso, foi um propósito de vida. Quando Boo finalmente chega até os responsáveis finais, não há discurso heróico, nem tentativa de redenção. O confronto é brutal, tenso e carregado de dor acumulada. As palavras ditas são poucas, mas cada uma delas pesa como uma sentença. Boo não se vê como justiceiro, ele se vê como consequência. Tudo o que está acontecendo é o resultado direto das escolhas feitas no passado. E para ele, não existe diferença entre quem ordenou, quem executou ou quem se beneficiou. Todos têm sangue nas mãos. Boo completa sua missão, mas perde qualquer chance de paz. Ele não reconstrói sua vida, não encontra redenção e não deixa legado. Tudo o que sobra é silêncio, morte e a sensação de que o ciclo de violência apenas encontrou seu ponto final. Não porque foi curado, mas porque não havia mais ninguém para destruir. Assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo.